E abrindo uma outra página de nossa agenda contendo assuntos impactantes, teremos o nosso segundo painel com o tema Ransomware das Coisas, ameaças de dentro para fora, IoT, 5G e negócios com segurança. Painelistas especialmente convidados para debater este tema. Ransomware das Coisas, ameaças de dentro para fora, IoT, 5G e negócios com segurança. Primeiramente, nosso bom dia ao gerente de território da Tenable, aliás, boa tarde, Rafael Dávila. Tudo bem, Rafael? Oi, Ângelo, boa tarde. Muito tarde. Obrigado aí, graças, seu querido líder, pela oportunidade aí desse painel com profissionais da área de tecnologia e segurança. Agradeço muito aí a oportunidade. Nós que agradecemos a você, Rafael. Eu convido o Edelar Conzedei Aguiar da Rosa para nos cumprimentar, ele que é gerente de infraestrutura do Bom Futuro. Olá, Edelar, boa tarde. Aqui em Cuiabá ainda é bom dia. Opa, é verdade, bora menos, temos um fuso horário. No Mato Grosso estamos ainda no bom dia. Bom dia, Ângelo, bom dia, Graça. Prazer estar aqui com vocês e agradeço o convite. O prazer é nosso. Então, não acertei o bom dia com o Edson e tampouco com o Rafael, mas errei com você. Tudo bem, bom dia. Convidamos também o gerente de TI e chefe de inovação do Grupo Aldo, Clariana Cardoso, aliás, a gerente de TI e chefe de inovação do Grupo Aldo. Clariana, para você, bom dia ou boa tarde? Bom dia também, estou em Cuiabá, tudo bem? Tudo bem, muito bem-vindo. Joia. Então, obrigada mais uma vez por estar aqui. Obrigada, Graça. Obrigado nós. Graça, agora é com você, querida, por favor. Muito obrigada. Edson, acho que quando você estava dando aqui... Lá no mudo, verdade. Então agora... Chega meu bom dia aqui de Cuiabá e boa tarde de São Paulo. Isso, Ângelo, Graça, todos os participantes aqui. Uma satisfação de estar presente com vocês e espero que tenhamos uma boa interatividade para podermos aprender bastante com vocês. Com certeza, timaço aqui, mais uma vez, a turma que está nos acompanhando, muitos líderes da região, estou muito feliz que a gente conseguiu trazer, né, essa comunidade do Centro-Oeste, junto com Brasília. A gente já fazia Brasília, né, pessoal, mas a gente ainda não tinha aberto para o Centro-Oeste no Security Leaders, está sendo, sim, uma super adesão, muito bacana. Então, vamos lá para mais um debate muito importante. Ransomware das coisas, né? Ransomware é uma palavra que a gente já lida com ela há bastante tempo no segmento de segurança, infelizmente, né? Faz parte aí do dia a dia de todo mundo da área de segurança. E a internet das coisas também, e todos os riscos, né? A gente sabe que a IoT é uma frente muito importante, principalmente nessa região, e em vários outros negócios, com certeza, mas na hora que começa a juntar, né, esse mundo, né, essas vulnerabilidades, então, sequestro, o ransomware tem feito muitos sequestros de dados, né, mas também as coisas, né, como a gente fala, entre aspas, em geral, elas estão cada vez mais digitais, cada vez mais conectadas, e a gente sabe disso, a gente já falou disso em outras oportunidades. Então, Clariana, a gente queria falar um pouquinho, quero chamar você, sempre ladies first aqui, porque vocês são tão poucas, e eu sempre ovaciono as mulheres no painel, porque elas trazem aí toda essa comunidade feminina de cyber e TI, que também está super atenta e afinadíssima. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Dentro do teu negócio, da tua visão, o ransomware preocupa, e quando ele não passa a visar não só dados, mas também dispositivos, é uma preocupação a mais. Você sente que nesse novo modelo que a gente está vivendo, né, não sei como é que está o teu modelo, se o perímetro se foi com a Covid, como todo mundo tem dito, está todo mundo home office, essas preocupações aumentaram, e como é que você está lidando com esse cenário? Conta para a gente. Olha, Graça, aqui realmente aumentou muito, até por conta do home office, né? A gente está com um processo de conscientização muito forte com os funcionários, e, em geral, quando eu falo de ransomware com IoT, a gente tem aqui um desafio bem grande com relação ao controle de tanques de combustível e vazamento de bombas, porque são dispositivos IoT, né? A gente tem controles de tanque, que falam que é tanque jaquetado, mas é um tanque super com a proteção para vazamento de combustível, que o equipamento, tanto que é o SAMP, que é a tampa desse tanque, e a sonda
que vai dentro desse tanque, todos são conectados via IoT. Então, a gente tem um desafio bem grande aqui, e aí, falando em combustível, né, imagina, se tiver um vazamento ou algo nesse sentido, um bloqueio desse dispositivo por conta de algum ataque, a gente tem problemas grandes por aqui. Então, já começamos quente aqui, com a Clarina trazendo, né, o cenário dela preocupante, e a gente já vê aí que a combinação desses elementos realmente só tende aí a preocupar cada vez mais. Edson, queria ouvir você. No teu negócio, no teu dia a dia, essa combinação também é impactante? Fala um pouco para a gente o que se tornou mais crítico nesse cenário aí de pandemia. Graça, aqui no Grupo Canopus, é uma holding de empresas concessionárias de veículos, né, também com administração de consórcio em nível nacional, e por ser concessão de marcas como Toyota, Honda, Chery, BMW, nós não temos esse risco tão grande por conta de ransomware em IoTs, porque nós usamos muito pouco IoT, né? Então, os nossos riscos principais, ainda naquela questão, né, que a gente sempre comenta, né, de 8 camadas de segurança dentro de todo o universo, né, que a gente entende como riscos, nós temos, atualmente, questão de riscos ainda de perímetro, de segurança de perímetro, né, segurança em redes internas, e a questão de pessoas e processos. E nós estamos trabalhando, né, para que isso seja mitigado, né, com a adoção de equipamentos, appliances e assim por diante. E também, principalmente, na questão de política de segurança e governança de dados, que nós estamos focando muito nessa questão, né? Agora, quanto a IoT, realmente são poucos itens. Vou falar que, para falar que não temos nada, nós temos equipamento que fazem o carregamento de óleo, né, nos veículos, no caso de troca de óleo para as revisões, baseado em IoT. Mas o risco é muito pequeno e também a utilização é muito pouca, né, desse dispositivo. Sim, ótimo. Mas, de qualquer forma, só para complementar, Edson, além do tema, uma coisa que me chamou a atenção e que eu queria checar com você, porque outros que passaram aqui falaram bastante, qual é o nível de profissionais hoje que estão nesse modelo home office no grupo, o quanto que essa mudança, né, desse modelo de trabalho também está afetando a rotina de segurança e de tecnologia, só para a gente complementar a tua participação inicial. Aqui nas empresas Canopus se conta com cerca de 4.500 colaboradores diretos e indiretos, mas falando assim, em funcionários diretamente, né, alocados como CLT, cerca de 30% estão em home office, né? Então, isso, até como bem foi comentado aqui, na palestra anterior, foi feito assim, de uma forma rápida e permanece ainda com esses 30%, 25%, 30% de pessoas em home office, e agora normalizou. No começo é aquela questão da adaptação, seja não só tecnológica, mas também de coisas não tecnológicas, por exemplo, cadeira, mesa, né, onde você vai ficar, enfim, aquele desconforto, né, falta ar-condicionado e assim por diante, mas agora está tudo normalizado, né? Então, a questão de segurança, nessa questão de home office, ela foi mitigada por conta de algumas tecnologias que nós já temos aqui na empresa, né? Perfeito. Vamos ouvir agora o Edelar, entender um pouco esse cenário para ele, né, e falando um pouco também do seu modelo de negócio, da sua organização, como é que está impactando tanto essa questão do ranço das coisas, quanto outros aspectos nesse novo cenário que a gente está vivendo de segurança. Edelar, bem-vindo. Obrigado, Graça. Hoje eu estou no Grupo Bom Futuro, e o Grupo Bom Futuro, ela trabalha como atividade principal o agronegócio. Nós temos aí 50 unidades espalhadas dentro do estado, somente dentro do estado do Mato Grosso. Temos aproximadamente 7.500 colaboradores,
tanto trabalhando na área rural quanto nos escritórios. Destes, aproximadamente 1.500 têm acesso direto às nossas bases de informação. E a gente compõe aí uma gama muito grande de verticais dentro da empresa. É transportadora, pecuária, piscicultura, empresa voltada para energia e geração de energia. E para cada ramo dele existe os seus desafios específicos. Mas, no geral, todos eles possuem equipamentos de IoT, seja voltado para medição de energia ou para pluviômetros, ligados das mais diversas formas, seja através de LoRa, TCP/IP, 5G, 4G, perdão. Então, esses desafios são multiplicados pelo número de tecnologias que a gente utiliza, né? No nosso perímetro interno, para os usuários que foram em home office, a nossa virada de chave foi muito rápida. Vou dizer que a gente ficou muito feliz em ver que a gente já estava num nível de amadurecimento para possibilitar isso para os colaboradores. A companhia decidiu rapidamente enviar os colaboradores para home office e eram 4 horas da tarde a gente recebeu a informação que às 5h30 ia todo mundo para casa. A única coisa que a gente decidiu é se levava os computadores da empresa ou se a gente utilizava alguma outra opção de mercado. E decidimos para cada um levar o seu computador de mesa e vai para casa. Então ali já estava tudo encapsulado, endpoint, todas as políticas, né? As VPNs, tudo fechando a navegação para sair por dentro da empresa, para a gente controlar o fluxo de dados. E assim foi. O que eu acho que deixou de aprendizado para a gente é a nova postura da TI com relação ao negócio e ao suporte do negócio. Porque todos nós estamos enfrentando uma pandemia que a gente não esperava. Então, o método de atender o usuário, as ferramentas que a gente tem que passar de suporte para a companhia tiveram um outro valor. Perfeito. Rafael, ouvimos aqui o relato, né, de 3 empresas e vocês, acredito que ouviram e devem ouvir muitos outros relatos de muitas empresas, né, empresas de diversos segmentos, cada uma delas a gente observa, né, enfrentando um determinado desafio e, ao mesmo tempo, adquirindo um determinado aprendizado. Nesse aspecto que a gente está começando a discutir sobre o ransomware, e a gente acrescentou aí o ransomware das coisas, a gente acompanhou aí um cenário que bastante preocupante, né? Acompanhamos aí vários vazamentos, muitas empresas tiveram, né, infelizmente, problemas, e nós estamos acompanhando isso. O quanto que você, Rafael, pode dividir com a gente em relação a essa preocupação com o cuidado, a conexão com os dispositivos, para a gente poder fechar esse primeiro bloco aí desse tema nosso? Legal, Graça, obrigado. Deixa eu só prestigiar aqui, porque eu estou acompanhando o evento desde cedo, queria prestigiar realmente aí Cuiabá. A gente teve um comentário muito interessante do Bruno Mello mais cedo, onde ele estava muito satisfeito da gente poder estar discutindo sobre segurança, onde ele fez uma colocação de não se sentir mais sozinho com essa voz de defesa de segurança. A gente escutou também o Bruno na DataPrev falando que segurança hoje está na ponta da língua de todos os principais executivos, de todos os executivos de todas as empresas no dia de hoje. Esse tema de IoT, de 5G, e de relação disso com o negócio, Graça, é uma conexão muito interessante, né? A parte do 3G, a gente agora falando do 5G, mas no passado, quando a gente tinha 3G, 4G, foi um momento de conexão da sociedade, né? As pessoas começando a se falar por meio de tecnologia, né? E a gente vai vir agora, com a expansão de tudo isso para o 5G, onde você vai ter a conexão dessa sociedade que estava antes conectada, né? As pessoas estavam se conectando por vários aplicativos aí, por várias mídias sociais, e todas essas pessoas, essa sociedade vai começar a se conectar agora com a parte da internet das coisas, né? E é curioso que o IoT, internet das coisas, como uma terminologia do mercado, também acaba sendo uma coincidência da área de TI, né? A área de IT, com a área de OT, que são as empresas aí que têm uma série de dispositivos que são dedicados
para aquele segmento dele, como a Clariana falou, a parte de controle dos tanques de combustíveis, que ela tem uma preocupação muito grande. E aí, se a gente juntar o pessoal de IT com o pessoal de OT, essa conexão, a gente também tem o IoT, né? Então, é a internet de todas as coisas se conectando hoje e tendo uma relação direta com o dia a dia, com o negócio final das empresas, né? E a gente não pode deixar de conectar, até pelo momento, acho que uma coisa muito interessante, como o Capella falou anteriormente na apresentação dele, a gente realmente tem recebido e recebe, e é muito chamado das empresas depois dos grandes incidentes aí que a gente teve de vazamento de dados, e mais cedo a gente teve aí o primeiro painel com o Fabrício, né, com o pessoal do Sabá, da parte de segurança dos advogados, né, tratando da LGPD, que também impacta o negócio, né, a LGPD não está aí para trazer, não é o remédio dos problemas de vazamento de dados, mas é uma regulação e uma ajuda ao controle. Então, a gente vê que todas essas informações se conectam e a gente foi muito chamado para tratar dos problemas das vulnerabilidades, né? A gente tem que tratar a nossa infraestrutura hoje como um todo, como a gente trata a saúde do nosso corpo, né? Como a gente trata a nossa saúde, que é o nosso bem mais precioso, né? Então, quando a gente é líder das empresas no segmento de segurança, a gente tem que tratar aquela nossa infraestrutura como a gente trata com a segurança do nosso corpo. E, periodicamente, a gente tem que fazer uma série de exames para saber como estão as nossas taxas, como estamos todos nós, né? Para a gente poder fazer a nossa proteção. E o que a gente vê hoje muito no segmento de segurança, a gente tem muito investimento nas barreiras, né, nas proteções, e muitas vezes a gente não sabe, de fato, quais são essas vulnerabilidades que a gente tem, né? Então, quando a gente começa a falar de ransomware, esse problema enorme que vem sequestrar, criptografar, que traz um dano à imagem, traz um dano financeiro, um problema, você conseguir resgatar aquela infraestrutura, se você passar por esse grande problema, isso tudo a gente faz investimentos em barreira, mas a gente esquece de estar acompanhando sempre como estão caminhando o nosso ambiente, como estão as vulnerabilidades do nosso ambiente, né? A questão da vulnerabilidade do nosso ambiente, ela não pode se resumir somente a uma análise pontual, com ferramentas pontuais para ver aquele momento, né? A gestão de vulnerabilidade de todo esse ambiente tem que ser feita o tempo todo, ela tem que ser contínua, a gente tem que estar conhecendo o máximo possível das nossas vulnerabilidades para aí sim a gente poder passar a aplicar melhor o investimento que a gente tem das empresas contra essas barreiras, né? Então, o ransomware realmente é um problema e a gente sabe que ele se pulveriza aí lateralmente com exploração de vulnerabilidades, né? Sim, sim. Você tocou num ponto importante, que foi o cenário de 5G. Eu ainda quero voltar um pouquinho, antes de falar um pouco de 5G, eu quero voltar com a Clariana, porque eu tenho aqui um dado, né, que hoje, 1 em cada 4 ataques são direcionados contra dispositivos IoT. E muitos desses ataques, né, e a gente acaba acompanhando, né, os mega vazamentos, se fala muito do ransomware, né, de dados, porque, na verdade, hoje a gente está vivendo um cenário, como o Rafael comentou, de LGPD, mas essa quantidade de ataques à infraestrutura, ela também vem aumentando nesse cenário que a gente está vivendo, né? Como é que você vê num ano, né, onde a gente está indo para agosto, as sanções e as multas vão entrar em vigor, onde a gente está acompanhando também que as empresas, quando sofrem um incidente, não podem mais, né, deixar essa informação, não fazer o reporte dessa informação, mesmo que, eventualmente, ela ainda leve um tempo até identificar e tudo, mas a mídia já vai, já cobra, já sai, se bobear, na mídia geral, né, na grande imprensa. Então, como é que você vê essa preocupação, falando um pouco agora da necessidade de ter isso mais pronto dentro da organização para responder a um incidente quando acontecer eventualmente, né? Tomara que não aconteça, mas como se proteger disso? Graça, eu acredito muito, assim, que a mídia e toda essa questão da LGPD ajudou muito a gestão de TI, né? Ajudou muito porque isso veio à tona e é uma informação pública, né? Então,
facilitou bastante nós, como gestores de TI, na condução de planos de ação, né, até para a implantação da LGPD, e também com relação à proteção. Então, assim, todos os gestores de TI estão de cabelo em pé. Quem não está, eu não sei o que essa pessoa está fazendo, mas eu acredito que está todo mundo bem preocupado. Mas essa exposição da mídia também nos ajudou a ter essa sensibilidade da alta gestão, né, da diretoria, da presidência, para entender que a segurança hoje da informação é um problema da corporação, né? E antigamente a gente pensava que era um problema da TI, mas aí dentro de um planejamento estratégico de qualquer empresa, eu acredito que esse assunto tem que ser priorizado, né? E as equipes de TI também, né? A gente fala muito de Zero Trust, e aí o que a gente está fazendo para isso, né? O que a gente está fazendo aí para entender se os recursos estão sendo acessados de forma segura, existe uma estratégia aí de aplicação de privilégios. Então, quando a gente vai tocar nesse assunto com a diretoria, isso se torna mais fácil, né? Porque é um assunto muito falado. Então, pelo menos no meu caso, a obtenção de recursos, de investimento, facilitou com esse apoio aí da mídia, né? Com relação à exposição da empresa. Então, assim, todos entendem que hoje segurança e LGPD pode expor a empresa, e um tempo atrás a gente não via muito isso, né, essa preocupação. Ouvindo a Clariana, Edelar, eu remeto para você queria explorar um pouquinho mais com você esse cenário de desafio do Bom Futuro, porque a gente está falando bastante de infraestrutura, a gente está falando bastante, o Rafael tocou, acho que esse painel é o painel que está tratando dessa integração, né? É TI com segurança, com OT, como o próprio Rafael colocou, e a infraestrutura e cuidar dessa infraestrutura se torna muito importante, né? Eu queria que você falasse um pouco disso e do que você vê como desafio nesse sentido, compartilhar com a gente o que você vê de desafio, tendo esse pano de fundo, como a Clariana colocou, né? As coisas cada vez mais estão transparentes, cada vez mais a gente está, né, tendo que realmente reportar incidentes, eventualmente, se eles acontecerem, aprender com eles, e temos aí uma Lei Geral de Proteção de Dados que está acompanhando tudo isso, e a partir de agosto com sanções e multas. Então, o que te preocupa dentro desse cenário no aspecto de infraestrutura? A Clariana apresentou muito bem o fato de que a gente ganhou força com a LGPD em poder justificar investimentos que antes a gente não conseguia. Isso é um ponto primordial. Antes a gente precisava chorar e agora só precisa mostrar a lei. Então, ajudou um pouco a gente nessa área de argumentação, porque os profissionais de tecnologia já sabem aonde que são os seus gaps, já sabem onde é que estão os buraquinhos na rede, a grande maioria pelo menos, né? O que faltava era um pouco de argumento. Acho que o maior desafio, e não é só para a companhia, mas para qualquer empresa, é saber medir o investimento e o que priorizar para manter seguro. Porque são tantas as áreas que a gente tem que investir em segurança, né? A gente tem que investir em segurança para o usuário, a gente tem que investir em segurança em aplicações, em bancos de dados, a segurança para manter toda a área de tecnologia disponível. Então, o número de itens é muito grande, né? Então, quando a gente fala em segurança do modo geral, a primeira coisa que vem à cabeça é o acesso para não ser invadido, né? Mas existem outros aspectos que a gente tem que levar em consideração também. No caso específico do IoT, um desafio que a gente tem trabalha muito bem com os próprios fornecedores de soluções. Esse é um desafio, porque a gente cobra dos fornecedores de IoT o menor preço possível, e aí eles também procuram o menor custo possível, encapsulando a solução às vezes, em um hardware que não tem capacidade para trazer segurança. Então, isso é um aspecto. Muitas das vezes você acaba apostando em algumas empresas pequenas, algumas startups, que não têm o expertise para isso.
Então, você tem que usar o seu expertise para trabalhar com as startups, para apresentar alguns critérios mínimos para iniciar o desenvolvimento de alguma aplicação específica, principalmente no agronegócio. Vou dar um exemplo, uma estação meteorológica que tem que utilizar um Bluetooth com Power Energy para otimizar o consumo da bateria, e aí precisa ter um menor consumo de energia, então não pode ter um sistema de segurança muito pesado, e aí você já tem uma brecha de segurança. Então esse, no nosso ramo, é o maior desafio relacionado à IoT, encontrar parceiros que tenham maturidade para eles já desenvolverem as aplicações com o mínimo de segurança possível. E da nossa parte companhia, ter os gateways específicos para controlar esse fluxo de dados que passa pela rede. Excelente essa colocação de ambos. Eu vou, antes de passar para o Edson, vou voltar para o Rafael, porque, Edelar, vários que estão nos acompanhando aqui, e a maioria, né, muitos ligados ao agronegócio, estão reverberando e enfatizando, Rafael, o que foi colocado pelo Edelar. Quer dizer, você tem realmente um cenário onde você tem, né, muitos fornecedores de dispositivos, o nível de maturidade em relação à segurança muito diversificado, e aí você precisa não só contar com esse ecossistema que ele se torne mais seguro, mas você internamente tem que estar preparado para lidar com um ecossistema que não é tão seguro. Você, o que você poderia contribuir nesse aspecto para a gente? Quer dizer, você tem acompanhado outros clientes, você vê qual seria a forma de avançar um pouquinho nessa segurança, que tem que ser garantida pela empresa, né, em função de um cenário de dispositivos tão desnivelados em termos de segurança? Graça, muito legal a colocação do Edelar, ele deixou muito claro aí o desafio que as empresas têm quando eles forçam, né, eles buscam o melhor pelo mais barato possível, até pelo nosso momento econômico também, as empresas vêm restringindo aí orçamentos. A Clariana falou que a parte de LGPD ajudou nesse discurso para conseguir um pouco mais de orçamento, e o Edelar falou que sim, ajuda realmente o discurso, mas ainda assim os recursos ainda são pequenos para fazerem as proteções, né? Uma coisa que a gente pode estar realmente ajudando a contribuir com esse discurso, junto ao board que disponibiliza o orçamento para que sejam gastos. Como o Capella colocou, muitas vezes as pessoas de segurança são vistas como aquelas pessoas que vão ter sempre criar barreiras, né, criar dificuldades para os sistemas, né, e aí sempre fica um pouco reativo. O próprio executivo, quando pensa na área de segurança, realmente pensa, mas quanto é que vai me custar isso? Porque muitas vezes o nosso discurso, ele é sempre em busca da proteção contra, por exemplo, os ataques. Eu quero me proteger contra os ataques. Então, a gente passa sempre o discurso, continuo, eu fiz esses investimentos aqui na minha infraestrutura e estou conseguindo fazer a proteção desses ataques. E aí o problema acontece quando passa um ataque. E aí o executivo olha e fala, mas você não estava fazendo a proteção aí de 1 milhão de ataques e agora levou um, o que aconteceu? Eu acho que a gente tem que começar a levar o discurso para os executivos, não das proteções dos ataques, mas olha, o nosso ambiente, ele possui essa quantidade enorme de possibilidades de invasão. Eu preciso fazer correções imediatas de todos os meus sistemas, seja de IT ou seja de OT, como o Edelar falou. A gente precisa ter uma visão, a gente sempre fala muito em segurança, né, sobre visibilidade. Então, a gente precisa ter uma visibilidade completa do nosso ambiente, de todos os nossos sistemas, e quais são essas vulnerabilidades imediatas que nós precisamos corrigir, que vai aumentar o nosso score de proteção, para que a gente possa apresentar isso ao executivo e falar, eu venho aplicando essas correções, mas somente elas, né, somente aquela aplicação do PET, não vai ser suficiente para trazer um nível de correção. A gente sabe que muitas vezes os sistemas industriais, eles funcionam com sistemas operacionais e rodam uma aplicação específica para aquilo. Exato. Sistemas operacionais possuem as vulnerabilidades, e o OT tem se conectado muito com o IT. Então, a gente precisa também enxergar muito bem as vulnerabilidades dessas plataformas industriais. Não só a nossa área de
TI que nós já sabemos que temos. Então, a gente precisa conhecer bem ao que nós estamos vulneráveis. Precisamos conhecer o nosso corpo, precisamos conhecer a nossa rede. E aí essa mensagem tem que ser levada para o executivo, para pedir mais orçamento, para mais proteção. Excelente, Rafael. Edson, uma pergunta aqui do Sávio Ricardo, e olha que legal, o Sávio é de João Pessoa. O que é legal, né, o que eu acho fantástico, é que nós estamos aqui pela internet, estamos reunindo líderes, né, de uma região, mas temos a participação de pessoas e de líderes, de profissionais do Brasil inteiro. Eu acho muito legal. Muito obrigada, Sávio, por você estar aí desde cedo conosco, já mandou várias perguntas e comentários. Edson, ele diz o seguinte: se imaginarmos essa década como a década da alta conectividade, né, 5G, temos aí um Wi-Fi, né, 6, o IoT, mas enfim, na sua área também com certeza, né, temos aí uma série de novos recursos, né, o cenário de segurança não se torna mais sombrio e preocupante, dado que nas últimas décadas, com menos ativos, nós perdemos grandes batalhas. Se tivermos com mais ativos e mais velocidade e mais recursos, como é que fica essa equação? Então, Edson, queria trazer esse cenário muito interessante que o Sávio colocou para o seu universo, né? Nós estamos abordando bastante aqui infraestrutura, IoT, mas você colocou que para você assim, o desafio está num outro campo, né? Mas vem bastante recurso por aí, de conexão, de velocidade. Como é que isso vai impactar, vai desafiar mais ainda a tua segurança, Edson? Não, realmente é importante essa pergunta, Sávio, obrigado. E eu quero dizer o seguinte, que os desafios realmente estão constantes, né? A questão de segurança não é estanque, significa que está sempre em movimento, né? Você tem uma ideia, num estudo feito aqui pela Cyber Security Ventures, eles preveem que no ano de 2021, a perda com relação a cybercrime é na ordem de 6 trilhões de dólares. Quer dizer, uau! Para esse ano aqui de 2021. Então, a previsão de 6 trilhões de dólares. Isso, se fosse um país, poderia ser considerado como o terceiro maior país, né, atrás dos Estados Unidos e China. Verdade. E isso, quer dizer, atrai mais pessoas que estão nesse mundo a cometerem mais crimes e buscarem outros tipos de situações que possam desviar dinheiro através da segurança, ou falha da segurança, né? No nosso caso aqui, por exemplo, nós temos a questão de risco, né? Falando assim, Grupo Canopus. Claro, financeiro, diretamente, né? Risco de imagem, como você falou anteriormente. Como nós temos um consórcio Canopus, então também o risco dos órgãos regulatórios do Bacen regula, né? Quer dizer, então, se caso os nossos dados são roubados, por exemplo, isso impacta diretamente, né, com a questão do Banco Central. E também, por se tratar de concessionários de veículos, né, Toyota, BMW, enfim, não estou falando isso, então também traz riscos à imagem nossa frente às fábricas, fabricantes. Então, para nós aqui, então, assim, nós trabalhamos com a diretriz da questão de 8 camadas, segurança de 8 camadas. Eu vou só passar rapidamente, né, quais são essas diretrizes. Então, falando da primeira diretriz, então, pessoas e processos, que aí inclui também o assessment LGPD, o compliance, né, de 27001, 27701, né, o multifator de autenticação e assim por diante. Campanhas de conscientização, né, enfim. Como item 2 aqui dessa diretriz, de 8 camadas, nós temos a segurança da aplicação. Então, não falo na questão das concessionárias, né, onde tem as montadoras que impõem o software que nós vamos usar. Mas, por exemplo, o consórcio Canopus, que é uma empresa, né, da Canopus, então nós temos aplicações diversas que são solicitadas para desenvolvimento. E nesse ponto, então, é que nós precisamos da segurança de aplicação, né, em vários momentos, porque senão ele pode tornar um queijo suíço, com várias brechas de segurança, se nós não atentarmos quanto a isso, né? Como item 3, a segurança dos servidores, endpoints. E em 2015, nós fizemos todo um move para cloud, né? Uma cloud privada.
Então, mitigou muitos riscos nossos, né, de infraestrutura. Como quarto ponto, nós temos a segurança em redes internas, né, NAC, bibliografia, IDS, PS, análise de pacotes, assim por diante. Como item 5, nós temos a segurança de perímetro, né, que é isso que nós estamos trabalhando nesse momento para acabar com os riscos, tanto do item 5, segurança de perímetro, quanto a segurança em redes externas. Como item 6, a segurança em nuvem. Como eu falei, né, nós estamos na nuvem, mas tem outros serviços também que rodam em nuvem e nós precisamos buscar essa segurança. Como item 7, então, nós temos MSS, o SOC, com o CIEM, né, gestão de vulnerabilidade, isso é ligado diretamente às pessoas, né, comportamento e assim por diante. E como último, o Cyber Intelligence, proteção de marcas, prevenção e detecção de ataques, Cyber Intelligence, proteção de executivos. Né? Então, essa é a diretriz que o Grupo Canopus está seguindo para que possa mitigar esses riscos todos, né, de cybercrime, de cibersegurança, no caso, né, não vamos falar assim que vamos conter 100%, mas nós vamos estar mais preparados, né, para essa questão de segurança, que, como eu falei, ele não é estanque, ele muda a todo momento. Então, sabe, os desafios são sempre grandes, só que se a gente não tiver uma diretriz para seguir, você vai tirando para tudo quanto é lado e você não vai fechar, vira bombeiro, né? A cada ataque você sai correndo atrás. Né? Então, muito bom. Assim excelente, Edson, você trazer, né, a sua maneira, né, a estrutura e a forma como vocês estão operando nessas 8 camadas e compartilhar aqui com a gente. Vou trazer mais perguntas da plateia, pessoal, porque a gente está entrando agora aí na reta final e a plateia está aí. Eu achei que o pessoal já ia falar, nossa, tchau, Graça, vou para o almoço, mas não. O pessoal continua aqui, continua mandando pergunta. Tem pergunta para você, Clariana. Olha só, o Gustavo Fontoura pergunta o seguinte, Clariana, se tratando de monitoramento do ambiente interno, com um grande número de ativos, eu aqui tenho muitos, né? Como podemos monitorar o ambiente sem ferramentas avançadas? Difícil, né, Clariana? Mas elas estão muito caras, Clariana, ele diz aqui, né? Por exemplo, ransomware rodando em background no ambiente e outras coisas mais. Então, tem aqui, de novo, um desafio, né? Que você precisa fazer frente a esse cenário com soluções avançadas, e muitas dessas soluções avançadas são caras, na opinião do Gustavo Fontoura aqui. Ele manda essa pergunta aí para você, Clariana. Concordo, sim, mas até puxando a sardinha aí da Tenable, vi alguns preços deles são bem competitivos, assim, sabe? Gostei bastante. E até no próprio site você consegue ver, eu achei legal. Mas, assim, tem sempre uma dicotomia, né? Claro que a gente precisa de ferramentas aí que vai dar para a gente aí um painel de vulnerabilidades e até que você consiga entender o que é mais, o que tem mais risco e o que não tem mais risco, para você aí ter uma ordem de onde atacar, né? Isso é claro que toda empresa grande, pequena, tem que ter essa visão. Mas eu vejo, assim, a exploração de vulnerabilidades, ela está muito voltada para o que a gente já sabe. E aí a gente fica muito voltada a super ferramentas e a gente esquece de ter pelo menos um nível de segregação de privacidade na empresa ou exploração, ou até coisas básicas, assim, criar VLANs diferentes para dispositivos diferentes, né? Proteger perímetro, criar uma policy no AD, né, ter usuário privilegiado com usuário admin para servidor, diferente do usuário da máquina. Então, são coisas simples, assim, que realmente você consegue mitigar, né, e que a gente acaba não vendo e escapando da mão quando a gente não tem aí o que o Rafael falou, que é a visão e fazer os testes, né? Eu acho que um dos pontos principais, assim, é realmente testar seu ambiente com frequência, até para você entender qual que é a dose, né, que você tem que dar para o ambiente, né? Aquela questão de, ou você tá, o remédio pode ser até tão grande que pode ser um veneno, né? Então,
eu vejo que muitas vezes a gente fica focado em muitas ferramentas, em um ambiente muito caro de estrutura, e acaba pecando lá com relação a, por exemplo, a equipe de TI, a equipe de infra não ter acesso com multifator, e é por aí que a coisa acontece, né? Eu vejo muito isso acontecendo em várias empresas, e ao explorar alguma coisa, a maioria das vezes é algo que a gente já conhece, né? E aí a gente já sabe e deixou aquele ponto aberto ali, sabendo que aquele ponto está aberto, né? Então, existem ferramentas, existem aí um ambiente OASP, alguns outros que o pessoal pode usar recursos que até que não são pagos, né? Até da comunidade, e que diminui aí o valor do seu orçamento para a segurança. Muito bom, excelente, ótimas dicas aí dadas pela Clariana, sensacionais. Edelar, tive a impressão de que enquanto a Clariana estava falando, em alguns momentos você concordou aí. Queria a sua opinião sobre esse ponto, porque eu acho que é um ponto muito importante de encontrar esse equilíbrio, né? Ter aí, como a pergunta colocou, né? Necessidade de soluções avançadas para fazer frente a vulnerabilidades e riscos avançados, mas, ao mesmo tempo, se deparar aí com um desafio de custo, de budget, né? E aí a Clariana fez aí uma colocação bacana. Eu gostaria que você só complementasse, que eu acho importante. Complementar o perfeito é difícil, viu? Porque ela estava lendo o meu pensamento. Olha só, Clariana, que máximo! Porque hoje na área da tecnologia, realmente a gente se depara com alguns investimentos que a gente tem que fazer, mas muitos profissionais esquecem do básico, do beabá, né? A Clariana apontou muito bem, e aí eu tenho certeza que, se for deixar ela falar, tem horas aí para falar de outros pontos a serem cuidados, né, que a própria equipe interna de TI pode fazer. Então, não é só simplesmente a gente depositar essa confiança numa empresa e falar, cuida para mim. Tem o básico que a gente tem que fazer dentro das estruturas de AD, dentro da rede, dentro de firewalls, coisas que você não precisa gastar se você já tem um mínimo. Viu, Rafael? Isso é para empresa pequenininha que às vezes ainda não conheceu você. Mas imagine assim, eu tenho um servidor de e-mail e não estou utilizando todos os recursos de filtro de conteúdo dele, não estou bloqueando anexos, não estou bloqueando domínios suspeitos, não estou restringindo o recebimento de e-mails apenas a um território ou a um continente. E isso, se eu já tenho a ferramenta de e-mail, eu já tenho provavelmente um recurso assim, em que eu posso simplesmente ir lá, flagar e começar a obter visão do que estão tentando mandar para mim, e a ferramenta de e-mail está bloqueando consecutivamente, eu vou gastar menos esforço lá com o meu usuário para falar, não clica nesse e-mail aqui não. Então isso é o beabá que a gente tem que fazer dentro de casa, né? Então concordo plenamente com a Clara. Excelente, mas complementou bem. Pessoal, estamos chegando ao final, uma pena, né? Mas eu não posso comprometer o almoço e a agenda, né? Senão o pessoal vai puxar minha orelha. Mas eu vou trazer uma última pergunta aqui, muito importante. O Sávio Ricardo voltou aqui com a gente, e ele diz o seguinte: vou mandar uma pergunta, provocação. É o Sávio lá de João Pessoa, que está aqui com a gente. Ele diz o seguinte: se como TI falhamos em gestão de segurança até aqui, como a nova TI deverá se reinventar para a convergência de OT em ativos de operação, que na grande maioria desconhecem como aplicações em tempo real? Essa é para você, Rafael. Essa aqui vou chamar o universitário, vou chamar os universitários, apesar que todos aqui são acadêmicos, né? Mas essa foi para você que o Sávio mandou aqui, especial. Legal, quero saber também, viu, Rafael? Vou contar para vocês aqui agora. O Sávio mandou uma pergunta provocadora. A gente gosta muito dessas provocações. No finalzinho do painel. primeiro aqui, Graça, falar realmente aí das colocações que a gente teve. Clariana realmente foi perfeita. Isso aí
é a força das mulheres aí no nosso segmento de segurança, complementando aí o Edelar. É difícil, às vezes, a gente melhorar o que já está praticamente perfeito. Parabéns aí, Clariana, a colocação do Edelar também é fantástica. Segurança, a gente sabe que passa. Isso, aí já respondendo, IT ou OT, eu vou discordar um pouco do Sávio com relação a nós falharmos. Nós não falhamos, nós estamos evoluindo cada vez mais, né? Tudo isso vem crescendo. A nova segurança, eu vejo hoje, ela crescendo demais, de uma forma que... Bom, eu trabalho com segurança há mais de 20 anos. Isso não era... A gente nem pensava em poder ter um painel hoje com uma discussão desse tipo, né? Então, a gente vem acelerando isso daí, né? Em virtude dos desafios que a gente vem tendo. Então, como o Edelar colocou, às vezes alguns procedimentos muito simples, eles já trazem um nível de segurança muito grande para o ambiente. Né? E Edelar, qualquer empresa é uma empresa muito grande na atualidade, até por esse nível de complexidade que a gente vive hoje, né? De comunicação. Né? Temos legislações hoje e todas as empresas tratam dos dados. E eu vou responder ainda um pouco mais isso aí, elaborar um pouquinho mais com uma coisa muito simples. Visibilidade. A gente tem que ter cada vez mais visibilidade do nosso ambiente. A gente tem que conhecer cada vez mais, como eu coloquei um pouco lá atrás, todos os sistemas industriais, eles são aí automatizados por algum desenvolvimento. Uhum. E aí a colocação até do Edelar e da Clariana de poucos, da gente, às vezes, aplicar algumas políticas corretamente, já traz a segurança, e aplicar essas políticas não são as vulnerabilidades do ambiente como um todo, a gente tem as vulnerabilidades tecnológicas dos desenvolvimentos, das aplicações todas, dos dispositivos industriais, dos computadores, dos servidores, dos nossos celulares que estão conectados cada vez mais na nossa infraestrutura, utilizando o Wi-Fi da empresa, que traz vulnerabilidades para o ambiente, se conecta em um momento que a gente, às vezes, não tem conhecimento, que o Rafael foi lá visitar a Clariana, me passa o Wi-Fi guest, me conecto lá no guest e carrego uma vulnerabilidade do meu telefone, né? Agora, a parte do home office, como o Edson colocou, a empresa já com 30% de casa e utilizando os recursos pessoais para acessarem os dados da empresa, e essas máquinas se conectando por VPN, como o Capela colocou, pelo momento que a gente tem, ou acessando as nuvens, né? Os aplicativos em nuvem, né? Os servidores, os provedores de nuvem hoje. Mas eu acho que a resposta ela tem que ser: precisamos conhecer e ter diagnósticos sempre contínuos da nossa evolução, do nosso ambiente vulnerável e ter a visibilidade o máximo possível. Perfeito. Visibilidade é uma palavra ótima, né? Pessoal, chegamos ao final. Vou trazer 2 comentários, tá? Que refletem aqui os comentários da plateia. Comentário da Marcela Oliveira: maravilha, estou em Cuiabá, Mato Grosso, sensacional. E o comentário da Edna Silva, que edição espetacular do Security Leaders. Como é gratificante ver tantos líderes do Centro-Oeste. Agradeço a toda a equipe da TVD por proporcionar esse momento para nós que estamos aqui do outro lado da telinha. Que legal, muito bacana poder continuar contando com vocês. Olha, a gente vai fazer um break, nós vamos para o almoço, mas a gente retorna. Então, conto com todos vocês aí da região para continuarem conosco. Por hora, eu quero agradecer muito, muito. Painel sensacional. Ficaria com todos vocês aqui mais 10, 20 minutos, 1 hora, muito bom. Muito obrigada, Clariana, sensacional, saudade, adorei estar com você de novo. Edelar, obrigada, excelente sua contribuição. Edson, muito bom você trazer sua realidade aqui, compartilhar aí o seu modelo. E Rafael, meu parceiro, Tenable, sempre com a gente, proporcionando aí, nos apoiando para fazer tudo isso acontecer. Muito obrigada, pessoal. Um ótimo almoço para vocês. Continuem conosco. Tchau, para esse painel, hein? Não para vocês. Voltem. Tchau, pessoal.